Salve, salve, amigo vestibulando! Bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Jonas Brasil, sou um homem de 50 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho uma estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as nossas anotações. A nossa aula de hoje, vestibulando, é sobre análise das obras literárias brasileiras, um pouquinho de indígena, literatura indígena e africana. Estilo de época é o pré-modernismo que nós estamos seguindo essa trajetória, beleza? Então vamos avançar aqui na parte teórica. Então, a literatura e a arte, ela andam lado a lado, você já sabe disso. Então, nesse princípio, nós temos que ver a estética das escolas literárias e a análise das obras, tá? E é o que nós vamos fazer agora, viaja comigo. O pré-modernismo, que é o foco da nossa aula, ele vai trazer algumas características que já vão premeditar a chegada do modernismo, amigo. Não à toa, vestibulando, o nome pré-modernismo já está antecipando características da literatura modernista. Então, uma vez que, se você entende o pré-modernismo, você já está entendendo muito do modernismo. Então, uma das características marcantes é a ruptura total e incondicional com os academicismos, ou seja, com as estéticas do passado, em especial o parnasianismo. Outro tópico, a adoção de uma linguagem próxima do modo de falar do homem brasileiro. Então aí nasce uma língua tipicamente brasileira, vestibulando, tá bom? Que o modernismo vai colocar isso em prática. Avançando um pouco mais, nós vamos ter também uma linguagem escatológica que surge do poeta Augusto dos Anjos. Se, por um lado, nós vamos ter no pré-modernismo a valorização de uma linguagem coloquial, popular, que é a linguagem típica do Brasil, por outro lado, nós vamos ter uma linguagem escatológica com termos meio considerados antipoéticos, como cuspe, vômito, escarro. Quem vai fazer esse tipo de linguagem na poesia é o Augusto dos Anjos. Olha aqui para a tela. Regionalismo verdade. Nesse período nós vamos ter um regionalismo verdade, a denúncia das mazelas sociais, que nem você pode ver nessa tela aqui da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos reflete a marginalização dos sertanejos, que vão ser trucidados em alguns conflitos, 5 conflitos com o exército brasileiro, e aí vai culminar com a destruição do Arraial de Canudos, tá bom? A literatura de denúncia vai ser a verdadeira face do Brasil. Ou seja, o pré-modernismo, ele tem compromisso com o Brasil não oficial, que não foi divulgado na literatura romântica. Tranquilo? A base teórica ainda do pré-modernismo, nós vamos ter Os Sertões do Euclides da Cunha, o livro mais importante que vai falar sobre a Guerra de Canudos. O atraso econômico do país, no livro do Monteiro Lobato, onde ele vai trabalhar uma personagem, o caipira, o caboclo Jeca Tatu. Vamos ter também muito de preconceito racial na obra do Lima Barreto, tá bom? Discriminação social e preconceito social. Nacionalismo ufanista, no livro Policarpo Quaresma, e a crítica ao romantismo ainda no livro Policarpo Quaresma. Tranquilo? Essa é a nossa parte teórica desses romances mais regionalistas. Nós vamos ter também heranças culturais dos povos originários, já entrando na literatura africana, onde os textos vão falar sobre a origem desses povos originários, os costumes, as crenças e também a opressão sofrida por esses povos originários, tá bom? Esse será o tema dessas obras, onde traz o Ailton Krenak como um dos maiores escritores de literatura indígena. Por outro lado, a cultura africana trará as vozes da literatura negra, vai mostrar a opressão que essa população negra ela sofreu durante séculos, tá? Até conseguir a sua emancipação.
os costumes, as origens dos povos de raízes negras, a literatura nacional, a busca de dar uma identidade nacional nessa literatura africana e as reflexões sobre o que esse povo sofreu, gente. A dor, o sofrimento, a opressão. É isso que espera-se que seja cobrado nas questões da UEA. Tranquilidade? Então vamos ao nosso primeiro exercício. Vem comigo, vestibulando. Leia o poema A Mesa, do Augusto dos Anjos, para responder à questão. Cedo, aço, freguidão do estômago, é a hora de comer. Coisa hedionda, corro. E agora? Antegozando ensanguentada presa. Olha esse vocabulário escatológico. Rodeada pelas moscas repugnantes. Para comer meus próprios semelhantes, eis-me sentado à mesa, como porções de carne morta. Olha só o vocabulário típico do Augusto dos Anjos. Como os que, como eu, têm carne com esse assomo, que a espécie humana em comer carne tem, como, e pois que a razão me não reprime, possa a terra vingar-se do meu crime, comendo-me também. Afirma-se que a poesia de Augusto dos Anjos é marcada pela melancolia e pelo negativismo. No poema lido, isso se comprova com letra A ideia de morte e decomposição da matéria. Eu te falei, vestibulando, não vou nem para as outras alternativas, categoricamente a resposta certa é a A, falando sobre morte, uma visão negativa, decomposição da matéria, uma linguagem escatológica, resposta correta, a letra A. Beleza, meu amigo vestibulando? Opa! Que prazer! Já vejo aqui a presença da minha querida aluna Manu. Manu, o que lhe traz até aqui? Qual é a sua dúvida, para ser verdadeira? Professor Jonas Brasil, a linguagem da literatura pré-modernista rompe com o elitismo dos parnasianos? Perfeito, Manu, perfeita dedução. Quando entra em cena a literatura pré-moderna, há uma ruptura com aquela linguagem acadêmica, com aquele preciosismo linguístico dos passadistas. Então, essa dedução perfeita. Vai começar uma nova era na proposta da linguagem literária no Brasil. Uma linguagem que seja cara do modo como o homem brasileiro fala, além dessa linguagem escatológica aí do Augusto dos Anjos. Perfeito. Vamos em frente para a nossa próxima questão. A questão número 2, leia o texto para responder a questão. O que se passava era o seguinte: o mundo tinha perdido seu rastro, o céu lá no alto estava deserto, sem pássaro nem nuvens, a terra cá embaixo estava coberta de cinzas. Olha, já estou sentindo nesse texto a localização de um cenário de morte, de um cenário problemático, um cenário de ausência de alguma coisa. O tempo que dantes corria como um rio, agora parecia uma poça de água parada, apodrecendo o presente. Questões psicológicas, questões remetendo a saudades memoriais. Tu andante muidinga caminhava por uma estrada que não tinha fim, nem começo, fugindo de uma guerra que lhes tinha roubado não apenas a casa, mas o próprio direito de sonhar. Mia Couto, literatura africana, meu jovem vestibulando. No fragmento apresentado, a construção do cenário e a relação das personagens com o tempo revelam um sentimento de otimismo diante das mudanças sociais provocadas pelo fim dos conflitos armados no país, a desumanização provocada pela guerra, manifestada na estagnação da vida e na destruição das referências geográficas e temporais, uma descrição puramente objetiva e científica da paisagem. Não, aqui tu já elimina. A valorização da natureza como um refúgio seguro e intocado para aqueles que fogem da violência urbana, também não.
e o resgate da memória ancestral por meio da observação de elementos naturais pujantes, como o céu e os rios, claro que é a perda da desumanização provocada pelos conflitos que a maioria dessas literaturas africanas vão trabalhar o drama de ser africano, o drama de fazer parte daquele continente marcado por guerra, por luta, por independência, por luta, por resiliência, todos esses temas. Então, meu amigo, não tem como não ser a letra B, manifestada na estagnação da vida e na destruição das referências geográficas, quer dizer, destruição das referências geográficas, porque eles perdem um pouco a alma, o momento, a alma, a lembrança de quando eles habitavam em tal lugar que é o seu continente. Caminhando comigo, vem vestibulando, continuando na nossa saga. Leia o texto para responder a questão. Sertanejo, agora já mudou tudo, tá? Aqueles romances lá do sertão, de dor, de sofrimento, de melancolia, do Vidas Secas, do 15, tá? Desses romances assim que vão marcar, só que isso é regionalismo de 30. Nesse período aí, desse romance regionalista, nós vamos ter o romance pré-modernista, o principal é os sertões, tá bom? Vamos ver aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ó, ele está fazendo uma descrição do que é o sertanejo. Isso aqui já é o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Está descrevendo o sertanejo. A sua aparência, entretanto, ao primeiro vislumbre, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, ou seja, não são bonitinhos, né, no bom sentido. A estrutura desempenada e a postura correta, é desengonçado, é torto. Aí ele vai rotular uma frase clássica do pré-modernismo. Ele é um Hércules Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos, o caminhar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Basta o aparecimento de qualquer incidente que exija o despendimento de energia para que o homem se transforme. Ou seja, é um forte o sertanejo. O trecho acima, pertencente ao pré-modernismo brasileiro, exemplifica uma característica fundamental desse período literário. Ao idealizar o homem do interior, nunca utilizar uma linguagem puramente coloquial e simplificada para atingir as camadas populares, também não. Abandonar a análise da realidade nacional? Não, claro que não. Romper com a visão idealizada da literatura anterior, expondo as contradições entre o Brasil do litoral e o Brasil do interior, por meio de um viés determinista e sociológico? Perfeita, meu amigo vestibulando. Nossa alternativa, letra D. Opa, mais uma vez, só que agora eu sinto aqui a presença do meu outro aluno, Caio. Caio, diga aí, qual a dúvida que lhe atormenta? Enriqueça a aula, Caio. Professor Jonas Brasil, pode-se afirmar que os escritores pré-modernistas mostraram na literatura o Brasil não oficial? Perfeito, Caio. O Brasil não oficial. Porque a literatura passadista, vamos citar o romantismo, por exemplo, mostrou um Brasil oficial, entre aspas, que é um Brasil idealizado. Mas o verdadeiro Brasil, o Brasil que não ia para as páginas literárias, chamado de Brasil não oficial, eles não mostraram. Então, na aula de hoje, nós vimos literatura pré-moderna, literatura africana e indígena, assunto super importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA, segue nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau!